No dia 17 de novembro de 2025, por volta das 10 da noite, um homem tentava embarcar em um jato particular com destino a Dubai. Era Daniel Vorcaro, um banqueiro novato que já chamava a atenção no mercado. Naquela noite, ele tentava deixar para trás o maior escândalo financeiro da história do Brasil. Mas essa não é uma história de um golpe comum. É a trajetória de um homem que criou um esquema tão genial e maligno que conseguiu enganar não apenas milhões de brasileiros, mas também arrastar de roldão deputados, senadores, governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e até funcionários do próprio Banco Central. Para você entender a magnitude do que aconteceu, olha para esse número: 52 bilhões de reais. Esse é o rombo deixado pelo colapso do Banco Master e seus parceiros. 1.600.000 pessoas foram afetadas. Pequenos investidores, aposentados, pessoas que confiavam no sistema. Banco Master, seu sucesso, nossa maior conquista. E a pergunta que fica é: como é possível que ninguém tenha percebido isso antes? O Banco Master não é a primeira pirâmide que destrói o investimento de milhões de brasileiros. A gente já teve no Brasil aqui as pirâmides com investimento em ouro, com investimento em boi gordo, com investimento em avestruz, com investimento em criptomoedas, com investimento em supostos empreendimentos imobiliários. Todas elas seguiram a mesma lógica. Todas elas, na época, foram um escândalo. A genialidade do Banco Master foi exatamente quebrar a fórmula tradicional da pirâmide. O que as pirâmides têm de grande atrativo? Pagar muito, 8, 10, 20% ao mês. A pirâmide do Master foi a primeira que viu que tinha uma oportunidade ao pagar pouco. O Master percebeu que ele poderia emitir CDBs a uma taxa de 140%, 150% do CDI, e isso ia saltar aos olhos das pessoas. Caramba, 140%? 150%? E o Vorcaro e o Banco Master perceberam que esse golpe podia ser ainda melhor, porque ao usar o CDB, que é talvez o veículo mais comum que os bancos oferecem para as pessoas investirem, o veículo de renda fixa mais comum, ele conseguiu oferecer para as pessoas uma garantia, e não qualquer garantia, uma garantia muito forte, a garantia do Fundo Garantidor do Crédito, conhecido pelas suas iniciais, FGC. Mas antes de te contar como essa pirâmide funcionou e como o Vorcaro capturou a República, precisamos voltar no tempo. A história do Banco Master não começa com Daniel Vorcaro. Começa em 1974, com a fundação da Máxima Corretora de Valores. Em 1990, ela se transformou no Banco Máxima, uma instituição tradicional que durante décadas operou de forma convencional. Em 2017, o jovem empresário mineiro Daniel Vorcaro tentou obter a autorização do Banco Central para assumir o controle do Banco Máxima que estava quebrado. Havia relatórios indicando problemas na compra e o pedido foi rejeitado. Mas Vorcaro não desistiu. Em 2019, já na gestão de Roberto Campos Neto durante o governo Bolsonaro, o Banco Central voltou atrás e Vorcaro conseguiu finalmente se tornar um banqueiro. Ainda em 2019, Vorcaro deu seu primeiro grande passo, quando se associou ao empresário baiano Augusto Lima. Lima tinha adquirido do governo da Bahia o Credicesta, espécie de cartão de crédito com desconto direto no salário dos servidores públicos do Estado. Em 2021, já inflado, o Banco Máxima foi rebatizado. Nascia o Banco Master e, com ele, a máquina de captação de investimentos mais agressiva que o Brasil já viu. Não existe empreender sem tomar risco. Aliás, não existe viver sem a gente tomar risco. Agora que sabemos de onde o Master veio,
Vamos entender a engenharia dessa pirâmide. Lembra do truque de pagar pouco? A base da pirâmide do Master eram os CDBs, Certificados de Depósito Bancário. Esse é o instrumento de captação de dinheiro mais comum do Brasil. Todos os bancos usam. É completamente legal. Quando você vai ao banco e o gerente oferece um CDB, você não pensa em fraude, você pensa em segurança. E a gente vê no jornal, Banco Central subiu juros, Banco Central caiu juros. É a chamada taxa Selic. Então, quando a taxa Selic, por exemplo, é 10%, e uma empresa quer captar dinheiro para ela tem que pagar mais do que o governo paga, porque é mais arriscado você investir dinheiro numa empresa do que investir dinheiro no país que é o dono da máquina de imprimir dinheiro. Então ela sempre paga um pouco a mais do que a taxa Selic. Vamos supor que ela pague 11%. As pessoas não vendem esse título de dívida da empresa falando que ele paga 11%. Eles dizem que paga 110% do CDI. CDI é uma taxa que é muito parecida com a Selic. É o Certificado de Depósito Interbancário. É como os bancos emprestam dinheiro um para o outro. Agora que você já sabe o que é CDI, eu posso dizer também como é que chama esse título que os bancos emitem para poder arrecadar dinheiro. Das empresas são as debêntures e dos bancos são os CDBs, Certificados de Depósito Bancário. Então, toda vez que um banco emite um CDB, ele não fala que paga 11%, 12%, 13% ao ano. Ele fala que paga 110%, 120%, 130% do CDI. Mas é um número que para o cidadão leigo chama muita atenção. Como assim? Eu vou investir meu dinheiro a 140%? Vamos supor que o CDI seja 14% ao ano. Uma aplicação de R$1.000 a 140% do CDI rende mais ou menos R$4 a mais por mês. Mas quando a pessoa ouve 140%, ela acha que vai ganhar muito. E muita gente começou a colocar dinheiro no CDB do Master por causa disso. E aqui entra a peça final da armadilha: o Fundo Garantidor de Créditos. Ao contrário do que muita gente imagina, o FGC não é uma garantia do governo. É uma garantia privada. Toda vez que alguém faz um investimento no banco, em CDBs ou em outros títulos, um pedacinho do dinheiro vai para esse fundo para não deixar os investidores na mão se algum dia um banco quebrar. Só que alguns detalhes muito importantes aqui. O limite para isso são R$250 mil. Acima disso, o FGC não protege. E o segundo detalhe muito importante, ele garante não só o valor que você investiu, mas garante também os juros do investimento. Então olha a fórmula genial que o Vorcaro percebeu. Ele conseguia fazer uma pirâmide que ao invés de pagar muito, pagava pouco. Mas apesar de pagar pouco, parecia muito, porque era um percentual do CDI. E como era um instrumento comum do mercado, ele conseguia oferecer a garantia desse instrumento e não despertar nenhuma preocupação das pessoas, e garantindo não só o valor investido, mas o rendimento também. Ele conseguia fazer uma pirâmide, a primeira do mundo, que era garantida para os pequenos investidores, e com isso criar uma base de milhões de pessoas que se sentiriam 100% garantidas. E ele conseguia também, ao fazer isso, não despertar muito a atenção dos órgãos reguladores, porque, na verdade, ele podia se vender como um banco agressivo ao invés de alguém que estava por trás de uma pirâmide. A genialidade de Vorcaro: pagar pouco, usar um instrumento comum e dar uma super garantia para os seus títulos. Então é isso. Nunca tinha acontecido antes uma pirâmide que pagava pouco, usava um instrumento legal e tinha uma garantia fortíssima do sistema. É como se o Vorcaro tivesse criado a fórmula perfeita. Mas para captar tanto dinheiro em CDB, os bancos precisam mostrar para o Banco Central que tem ativos,
ou seja, que tem dinheiro para receber. E como o Master fez isso? Usando vários artifícios. Com os precatórios, a pirâmide subiu mais um andar. Precatórios são dívidas que o governo tem com pessoas ou empresas, por decisão judicial. São ativos legítimos, mas é difícil dizer o quanto valem e, mais difícil ainda, transformá-los em dinheiro. E aqui está outro golpe de mestre, ou melhor, do Master. Qual seria o valor hoje dessas coisas, de um terreno, de um precatório ou de qualquer outro direito creditório? Quem vai definir o que seria um valor justo vai ser a administradora. E claro, ela tem que dar algumas justificativas para ter escolhido esse valor. Mas muitas vezes são ativos tão sem liquidez, tão pouco negociados, que qualquer explicação passa. O Master pegava esse dinheiro que capturava através dos CDBs dos seus investidores, gastava para fazer as festas, as loucuras todas do Vorkaro, comprava hotéis, comprava ilhas, comprava empresas, normalmente coisas que davam a ele muito status e muito reconhecimento social, porque parte do processo era comprar um ingresso de uma alta sociedade que ele nunca fez parte e poder continuar com esse processo. E, para justificar que o seu banco estava crescendo, ele comprava ativos muito ilíquidos, como terrenos, precatórios e direitos creditórios, que são direitos de receber alguma coisa, e a administradora que tomava conta desses ativos colocava o preço desses ativos lá em cima, o que não só fazia parecer que o Banco Master tinha muito ativo, como dava para ele um lucro contábil, mesmo com todo esse gasto que ele fazia queimando o dinheiro dos investidores. O nome dessa administradora? REAG Investimentos. O balanço do banco foi ficando cada vez mais inflado artificialmente para criar uma ilusão de solidez. Entre março de 2021 e junho de 2022, Vorkaro lucrou 106 milhões de reais, apenas comprando e vendendo precatórios. E o Banco Central? Em outubro de 2023, o Banco Central de Campos Neto editou uma norma sobre como os bancos deveriam contabilizar precatórios. A regra criou uma brecha que caiu como uma luva para o Master. Ela dispensava o banco de ajustar o balanço para refletir o risco real daqueles ativos. É como se o paciente fosse ao médico e o exame mostrasse um colesterol altíssimo. E o clínico, em vez de receitar um remédio, mudasse o valor de referência do exame. 2 meses antes dessa norma, a corretora Warren já percebeu que o risco de infarto era iminente e recomendou que seus clientes evitassem os CDBs do Master. Uma corretora privada viu o perigo. O órgão que existe para proteger o sistema financeiro inteiro, não. Não é irônico? O antigo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi várias vezes avisado que tinha alguma coisa de estranho ali, mas simplesmente ele achou que não valia ir muito a fundo nisso. E esse escândalo só acaba estourando quando um novo presidente do Banco Central assume, que não tinha nenhuma relação de proximidade com Daniel Vorkaro. Só mais um dado importante sobre a REAG, que a gente mencionou agora há pouco. Esse é aquele fundo de investimento do João Carlos Mansur, que inclusive é investigado por lavagem de dinheiro do PCC. Nessa parceria, além da operação com os precatórios, o Master emprestava dinheiro para algumas empresas que eram de fachada. Esses títulos eram colocados em fundos da REAG e também eram valorizados artificialmente para aumentar ainda mais o patrimônio imaginário do banco. E assim subia mais um andar da pirâmide. Ele comprava vários ativos, como terrenos, precatórios e etc., e com a ajuda da administradora REAG, inflava o valor disso tudo, dizendo que eles valiam muito mais do que valiam na realidade, para o Master
reportar ali um resultado positivo, mostrar para as pessoas que tinha um balanço saudável e continuar captando. Tudo que o Master tinha eram títulos inflados. E as dívidas com os credores continuavam a vencer. Para contornar o problema, o Master passou a emitir CDBs novos para pagar os antigos. É como pagar um cartão de crédito com o outro, enquanto o limite permitir. A cada ciclo, a dívida crescia. E quanto mais crescia, mais o banco precisava vender novos CDBs. Sem caixa, a pirâmide começou a ruir. E Vorcário precisou de uma saída para captar ainda mais dinheiro. A tábua de salvação era o Banco Regional de Brasília. A tentativa de salvamento aconteceu em 2 atos. No primeiro, o BRB, controlado pelo governador Ibanez Rocha, injetou impressionantes 16 bilhões e 700 milhões de reais no Banco Master. Desse total, a Polícia Federal descobriu que 12 bilhões e 200 milhões foram usados para comprar carteiras de crédito consignado do Master. Tinha só um problema. Esses créditos nunca existiram. Eram carteiras falsas, contratos fabricados usando CPFs aleatórios de pessoas de todo o Brasil. Quando o Banco Central analisou 130 desses contratos, descobriu que nenhum deles tinha lastro real. Era dinheiro público do Distrito Federal sendo usado para tapar buraco de uma fraude privada. Foi o maior aporte no Banco Master, comprando ativos fraudulentos, ativos podres, no momento em que era sabido também que a situação do Banco Master era uma situação extremamente frágil, que era um banco que podia quebrar a qualquer momento. E como nada é tão ruim que não possa piorar, chega o momento do segundo ato. Depois de um bom tempo injetando dinheiro no Master, comprando carteira de crédito sem comprovação, o BRB dobrou a aposta. Anunciou a compra de 58% do Banco Master, por 2 bilhões. O banco público, que já estava sangrando bilhões por ter absorvido os ativos podres do Master, agora queria comprar esse mesmo banco. O desenho dessa operação foi meticuloso. Mais uma vez, a criatividade de Daniel Vorcário para golpes entrou em ação. O BRB ficaria com 49% das ações que davam direito a voto, e Daniel Vorcário com 51%. Desse jeito, como a compra não incluiria a transferência de controle, o BRB não precisava da aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal para fechar o negócio. Isso reduzia o alcance do Ministério Público e o controle do Tribunal de Contas. E como uma operação desse tamanho passou despercebida, pelas mesmas conexões que sustentaram o Master desde o início. Augusto Lima, sócio do banco, é casado com a ex-ministra do governo Bolsonaro, Flávia Pérez, ligada ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que por sua vez controla o BRB. O Banco Central rejeitou a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, né? Uma negociação super esquisita que já vinha se desenrolando há meses, sob a suspeição de todo mundo, porque é um banco estatal prestando uma espécie de socorro a uma instituição privada muito ousada, porém em situação periclitante. Enquanto Daniel Vorcário foi o faraó das finanças, ele pôs em prática um modus operandi de seduzir e comprometer a elite do poder, como fazia o financista americano Jeffrey Epstein, na ostentação de luxo extremo, no gasto de fortunas em festas exclusivas e oferecendo caronas para as pessoas influentes em seus jatinhos particulares, como fez, por exemplo, com o deputado federal Nicolas Ferreira durante a campanha de Jair Bolsonaro em 2022. A narrativa de agora é de que eu sou responsável por um ato futuro de alguém. Caramba, como que eu vou prever isso? Por enquanto, não teve nenhuma denúncia de crime sexual nessa história. Mas denúncias da imprensa revelam que vídeos íntimos do celular de Vorcário têm indícios de tráfico e exploração de mulheres. Entre 2021 e 2025, Vorcário gastou cerca de 900 milhões de reais em viagens e festas.
Em setembro de 2023, ele organizou uma festa de 5 dias em Taormina, na Sicília. Só nessa, torrou 220 milhões de reais. O hotel 5 estrelas fechado para a festa era o mesmo da série White Lotus. E os artistas? Teve show exclusivo do Coldplay com cachê estimado em 60 milhões de reais, apresentações do tenor Andrea Bocelli, do cantor canadense Michael Bublé e do DJ David Guetta. Vorkaro parece também ter se inspirado num outro gênio do mal das finanças. O Bernie Madoff, que foi responsável pela maior pirâmide conhecida no mundo até hoje, uma pirâmide com mais de 60 bilhões de dólares de tamanho, ele oferecia festas, oferecia caprichos, fazia eventos sociais, se aproximava das principais autoridades americanas, que seriam as autoridades que poderiam fiscalizar ele. A gente está falando de pessoas do sistema de justiça, a gente está falando de pessoas do Fed. O Madoff foi tão sagaz que ele conseguiu se eleger presidente da Nasdaq para ter acesso a todo esse ciclo de relacionamentos que iria depois protegê-lo. O Vorkaro fez a mesma coisa aqui no Brasil. Ele se aproximou oferecendo benesses, vantagens, caprichos, luxos das pessoas que poderiam em algum momento acabar com a festa dele. O evento de Vorkaro que mais gerou debates éticos aconteceu em Londres, em abril de 2024. Durante um fórum jurídico, Vorkaro bancou uma festa num clube exclusivo com degustação de whisky Macallan, um dos mais caros do mundo. E lá se foram mais 3 milhões de reais. E quem estava lá bebendo o uísque pago pelo banqueiro? Os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Mas a quantidade de pessoas que estava nessas festas, que viajava com Daniel Vorkaro, que recebia presentes, que experimentava bebidas, vinhos, uísques que nunca tinha experimentado na vida, e por acaso nenhuma dessas pessoas foi capaz de soar o apito. Nenhuma dessas pessoas, durante todos esses anos em que Vorkaro empreendeu a sua pirâmide, foram capazes de levantar uma bandeira e falar: tem alguma coisa errada. Mas é importante que as pessoas saibam. Todo mundo sabia que tinha alguma coisa errada no Banco Master. O que faltava era coragem para poder apontar o dedo e dizer que tinha uma coisa errada, ou pessoas que tinham passado da linha de comprometimento e favores devidos ao Daniel Vorkaro, que não podiam mais apontar esse dedo. A influência de Vorkaro era exercida para além dos eventos faraônicos. A primeira revelação que abalou o mundo jurídico envolveu o ministro do STF, Dias Toffoli. Uma reportagem denunciou que um fundo ligado a Daniel Vorkaro repassou 35 milhões de reais ao Resort Taiaiá, no Paraná, que tinha como sócios Toffoli e outros familiares. Logo depois, outra denúncia. Um contrato de 129 milhões de reais de Vorkaro com um escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O montante seria pago em 36 meses, a partir do início de 2024, e aí, ou seja, o banco pagaria por mês cerca de 3 milhões e 600 mil ao escritório Barsi de Moraes Advogados, para representar o banco onde fosse necessário. O escritório é comandado pela esposa de Moraes, Viviane, e 2 dos 3 filhos do casal que também trabalham na empresa. Houve também repasses de 18 milhões de reais do Master para o escritório de Kevin de Carvalho Marques. Ele tem 25 anos e é filho de outro ministro do STF, Cássio Nunes Marques. A imprensa revelou que em julho de 2024,
um fundo ligado à nossa velha conhecida REAG, comprou 38 milhões de reais em créditos judiciais de um escritório de advocacia que Ibanez Rocha deixou para o filho, Caio Carvalho Barros, quando assumiu o governo do DF. No mesmo mês, as negociações entre o BRB e o Master deslancharam. Você acredita em coincidência? Quando Vorcaro foi preso, seu celular revelou a intimidade que ele tinha com o poder. Ele chamava o senador Ciro Nogueira, presidente do PP e cacique do Centrão, de um dos meus grandes amigos de vida. Ciro tentou passar a PEC Master, que quadruplicaria a cobertura do FGC para R$1 milhão. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, fez a mesma tentativa, que também foi rejeitado. As investigações revelaram ainda documentos que envolvem o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Além de ter advogado para o Banco Master, fato que ele negou e depois admitiu, Rueda teria participação nas negociações entre o Banco do Vorcaro e o BRB. Outra mensagem de Vorcaro descreve um jantar na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Mota. O Banco Master não era apenas uma fraude financeira, era um projeto de captura da República. Apesar de ser um esquema que envolveu todos os poderes, principalmente nomes da direita e do Centrão, setores da mídia tentam colar no governo atual a responsabilidade pela fraude. A Globo News, por exemplo, produziu uma espécie de PowerPoint colocando o presidente Lula e o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no centro do escândalo. O Galípolo foi o cara que liquidou o Roberto Campos Neto, Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, onde tudo isso aconteceu, que foi avisado que o negócio tinha fraude, que tinha um monte de esquema, não fez nada, que tapou a vista, tá lá no documento que foi pro Ministério Público, etc. Isso. Não fez nada, o Roberto Campos Neto, ele não aparece. Agora pergunta, será que o Roberto, isso é só uma pergunta, não é uma acusação, será que o Roberto Campos Neto não aparece? Porque o Roberto Campos Neto trabalha na Nubank. E sabe quem é sócio da Nubank? É a Globo que é sócio da Nubank. Você sabia disso? Talvez você não soubesse. Dias depois de colocar no ar esses dados enviesados, a Globo News pediu desculpas por divulgar informações que ela mesma reconheceu estarem erradas e incompletas. Mas depois que a pasta de dente saiu do tubo, é difícil de colocar de volta, não acha? Como a Globo não mostrou como seria o PowerPoint correto, o ICL fez a lição de casa. No centro do esquema aparecem as figuras que ajudaram o ex-banqueiro a construir a pirâmide do Master. Estão ali, além dos ministros do Supremo, do governador Ibanez Rocha e do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, políticos que serviram o esquema e que receberam de Vorcaro altas quantias de dinheiro de campanha, como Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. Com a prisão de Vorcaro e a liquidação do banco, a pirâmide desabou de vez. Mas a genialidade maligna do esquema garantiu que o criador não fosse o único a pagar a conta. Lembra do FGC? A garantia fortíssima. O fundo precisou desembolsar 52 bilhões de reais para cobrir o rombo do Master e dos bancos do grupo. Isso consumiu quase metade de toda a liquidez do FGC. Para cobrir o buraco do Master, os outros bancos do país foram obrigados a antecipar 84 meses de contribuições. Já recolheram 32 bilhões e 500 milhões de reais. E de onde os bancos tiram o dinheiro para cobrir esse rombo? É uma compreensão errada que as pessoas têm, imaginar que esse prejuízo do FGC é um prejuízo dos bancos. Porque o dinheiro que alimenta o FGC é um dinheiro dos investimentos que as pessoas fazem. Os números não são esses, mas só para as pessoas entenderem, ao invés de ganhar 11% ao ano, você vai ganhar 10,8% ao ano, porque esse 0,2 ou 0, alguma coisinha, ele vai exatamente para alimentar o fundo do FGC. Então todo mundo recebe menos do investimento do que poderia receber para poder bancar o fundo do FGC. E é esse dinheiro que vai ser usado agora para cobrir
os prejuízos da pirâmide do Banco Master. Então, quem está cobrindo o prejuízo da pirâmide do Banco Master são todos os brasileiros e brasileiras que têm um dinheirinho no banco. Não são os bancos que estão pagando isso, são as pessoas. Então, o esquema do Banco Master, queira ou não, é um esquema que lesou todos os brasileiros que têm algum dinheiro investido em banco. Um dos grupos particularmente atingidos pela pirâmide do Master foi o dos aposentados. Os fundos de pensão perderam bilhões. Só o Rio Previdência, Fundo dos Servidores do Rio de Janeiro, administrado pelo governo Cláudio Castro, perdeu quase 3 bilhões de reais. Aposentados que confiavam que seu dinheiro estava seguro, descobriram que perderam tudo. Mas essa festa não aconteceu só no Rio de Janeiro. Brasil afora, foram 19 entidades de previdência que compraram títulos ligados ao Master com dinheiro que devia ser destinado para aposentadorias. Recapitulando, a pirâmide do Master funcionava porque, primeiro, pagava pouco. Segundo, usava um instrumento legal e conhecido, o CDB. Terceiro, tinha uma garantia forte do FGC. Daqui a pouco, esse escândalo vai sair das manchetes. Essa teia do poder que envolve Daniel Vorcaro vai virar notícia velha. Depois, vai cair no esquecimento. E quando for esquecido, o sistema venceu. Quando a gente vê aparecendo nesse escândalo o nome do Ciro Nogueira, do Rueda, do Alexandre de Moraes, do Cássio Nunes, do Dias Toffoli, de todas essas pessoas, a gente sabe que não vai ser fácil mudar a legislação. Porque as pessoas que legislam, que decidem, essas pessoas, elas tiveram sua boa vontade conquistada pelos caprichos do Banco Master. Então, cabe a nós, sem medo, ir para cima e cobrar que essa seja a última vez onde uma pirâmide, um escândalo financeiro acontece diante de todo mundo e demora tanto tempo para ser endereçada pelas autoridades. A pergunta que fica é, afinal, quem vigia os vigias? Quando ministros têm uma ligação próxima com quem vão julgar? Quando o Banco Central tem uma ligação próxima com quem deveria ser fiscalizado? Quando a PGR tem uma ligação próxima com quem vai investigar? Quem fica de guarda? Você. Todos nós. Nada fragiliza mais a democracia do que deixar que escândalos e imoralidades e compras de influência aconteçam ano após ano sem a gente fazer nada. Eu realmente acredito que o que é certo e quem tem que ser cobrado tem que ser cobrado, independente de quem seja. O melhor momento para você cobrar algo que está sendo feito da maneira errada, para que ele passe a ser feito da maneira certa, é sempre agora.